Essa é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo junto com essa professora, a professora Vuokko Kortemäki, da Universidade de Tampere, da Finlândia, e ela é uma comparação da experiência e das consequências da autonomia, comparando a experiência da Universidade de São Paulo com a Universidade de Tampere. Por quê? Todas as universidades finlandesas, e não são muitas, a Finlândia não é tão maior assim, né, em relação a São Paulo, e com certeza tem muito menos gente do que São Paulo, ganharam autonomia, e uma autonomia que, traduzindo do ponto de vista legal e do ponto de vista das potencialidades, é muito parecida com a autonomia que as universidades brasileiras, com as universidades paulistas, ganharam em 1987. E na verdade, o nosso projeto, do ponto de vista acadêmico, ele tem uma outra natureza. A ideia é, vamos comparar duas instituições muito diferentes, mas que viveram um processo similar. Portanto, usando um desenho de pesquisa que é conhecido como Most Different Design, a ideia é você tentar identificar, com esta comparação, algumas dinâmicas institucionais que nascem do próprio processo da autonomia e não são condicionadas pelo ambiente político em que esses processos se dão. Por que a gente fez esse desenvolvimento? Basicamente porque todos os estudos feitos sobre autonomia universitária hoje em dia tomam como referência a Europa. E a Europa, os países europeus, tal como também a Finlândia, a autonomia ali ela tem um outro significado. Ela é um instrumento de uma política muito bem construída e muito deliberada de ensino superior. A autonomia, do ponto de vista do desenho, das potencialidades, do que a universidade pode fazer, o que significa, etc., ela é igual, é muito semelhante à nossa e a autonomia conquistada pelas universidades da Finlândia. Porém, no caso das universidades europeias, e, portanto, também no caso das universidades finlandesas, essa autonomia ela vem dentro de um pacote de políticas universitárias. Do ponto de vista da universidade, isso implica numa limitação muito grande e, ao mesmo tempo, uma coisa poderosa para a universidade, que é um contrato de gestão entre a universidade e o governo que financia a universidade. E esse contrato de gestão ele estipula o que a universidade vai produzir, como é que ela vai produzir, e estipula de maneira bastante ampla, ampla, né? Ele envolve, sim, a graduação, a pós-graduação, mas ele envolve também um lado que nós, na nossa universidade, aqui nas universidades paulistas, costumamos não olhar de frente, que é toda a oportunidade de formação de mão de obra que se abre com todos esses cursos que os europeus gostam de chamar de formação continuada e que aqui a gente coloca dentro da aba da extensão, né? Porque, se a Universidade de São Paulo tem 87 mil estudantes entre a graduação e a pós-graduação, pela Universidade de São Paulo, com certeza passam, todo ano, pelo menos a mesma quantidade de pessoas que vêm aqui na universidade procurar uma formação, uma qualificação, uma nova inserção no mercado de trabalho, que é dada pelos cursos de curta duração, né? Que a gente aqui costuma fazer de conta que eles não existem, mas que, nos contratos europeus, é um ponto muito importante. Porque, como dizia a ministra de Educação da Grã-Bretanha, uma universidade pública que se preze, ela tem que ser aberta para a comunidade. E se abrir para a comunidade é isso, você criar oportunidades de formação para a população local. Bom, o que aconteceu no caso da Universidade de Tampere com a autonomia? Houve uma transformação muito grande da dinâmica administrativa da universidade. Houve um processo de centralização, houve um processo de atribuição de um perfil administrativo para todos esses cargos que, na nossa
percepção são cargos de representação da vontade dos seus pares, tá certo? Então, os diretores de unidades, os DIMs, ganharam um espaço de atuação muito mais amplo, porque eles são secundados por este contrato político. A universidade aumentou muito a sua accountability, e, da mesma forma como isso é uma coisa interessante, da mesma forma como as universidades paulistas, essas universidades finlandesas desenvolveram instrumentos de apresentação dos seus resultados. Isso é um resultado bastante interessante, porque, quando a gente vai para fora desse ambiente de instituições com autonomia, essa apresentação dos resultados é muito menos relevante, muito menos claramente uma política da instituição, e uma política que passa além de um reitor para outro reitor, e assim por diante. Agora, evidentemente que essas universidades elas ganharam um perfil bastante competitivo. E o resultado essa é a experiência brasileira, né? A nossa experiência. Quer dizer, primeiro, você manteve a lógica colegial, que, no caso da Finlândia, ficou claramente subsumida a uma lógica mais propriamente organizacional. Também aqui o processo de avaliação se tornou um elemento central, e foi um elemento que produziu, que alimentou um controle, alimentou e foi alimentado por uma dinâmica criada pela necessidade da autonomia, que é o controle orçamentário, né? Uma experiência extremamente interessante que eu tive há pouco tempo atrás, participando de uma comissão da CAPES, em que tinham algumas pessoas de instituições federais e um colega da Unesp e eu, é que, na nossa cabeça, quando você fala vamos criar esta nova, vamos implementar essa nova função, as pessoas falam, bom, muito bem, então a gente tem que mexer aqui no nosso orçamento para conseguir fazer isso funcionar. Na cabeça dos representantes das universidades federais era assim, não, então agora a gente vai lá no MEC e vai começar a brigar com o MEC, para o MEC dar para a gente mais um plus no orçamento para a gente conseguir fazer isso. Essa lógica é que cria, dentro de uma universidade autônoma, a ideia de que você precisa controlar o orçamento, que, para controlar o orçamento, você precisa conhecer a instituição, para conhecer a instituição, a questão da avaliação se torna uma questão-chave, e isso, evidentemente, sustenta um processo de centralização, sim, que não é ruim, tá certo? Porque é um processo que aumenta um perfil mais unitário para a instituição. Bom, essa é uma comparação, tá certo? Eu acho que uma das coisas mais impressionantes, para mim, pelo menos, foi uma das coisas mais impressionantes da experiência finlandesa, foi a velocidade com que se mexeu na estrutura organizacional. A Universidade de Tampere tinha 42 unidades. Ela rapidamente, em 3 anos, juntou tudo isso em 9 escolas. Tá certo? Acabou com os departamentos, centralizou toda a atividade de prestação de serviços. Tá certo? Então, hoje em dia, na Universidade de Tampere, todas as unidades negociam o uso da infraestrutura. Você tem uma infraestrutura que atende a todas as unidades. Isso é uma experiência absolutamente inédita. E a rapidez com que isso aconteceu, basicamente, aparentemente, ela vem do fato de que ela é secundada por esse ambiente de policy muito bem desenhado, porque essa reforma ela se tornou uma reforma central para que a universidade alcançasse os objetivos que tinham sido negociados e estabelecidos junto ao governo da Finlândia. E o governo da Finlândia, evidentemente, condicionava uma parte importante do financiamento da universidade a esses resultados. Então, essa dinâmica ela criou uma
forte processo de rearranjo interno da universidade. Eu não diria que isso significou um enfraquecimento da lógica colegial dentro da universidade, mas isso significou, sim, um processo de melhoria da utilização da infraestrutura dessas universidades. Essas são as principais mudanças que aconteceram na Universidade de Tampere. Eu não vou me estender muito, mas aí está justamente detalhado todo o processo de formação, de reorganização da universidade, e dá para a gente perceber que esta lógica é uma lógica empreendedora, administrativa, é uma lógica. Isso daqui é o que a literatura, em geral, tende a atribuir como um resultado da autonomia. E, na verdade, não é o resultado da autonomia. Isso aí é o resultado deste ambiente político, que é um ambiente político comum a todos os países que, hoje em dia, têm implementado reformas que levam a uma maior autonomia da instituição. Na verdade, o que acontece quando, do ponto de vista, comparando a experiência da USP com a experiência da Universidade de Tampere, o que é decorrente da autonomia é, sim, uma maior consciência da instituição sobre os seus limites, a necessidade de se reorganizar para conseguir caber dentro de um orçamento que é finito, né? Essa percepção da finitude do orçamento é interessante, porque nós tivemos acesso a algumas entrevistas que o professor Goldenberg, na época, deu para uma colega nossa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se falava exatamente isso. Falava assim, olha, sabe qual é o problema? O problema é que agora a gente não pode mais fazer isso que a universidade brasileira sempre fez, que é pressionar o governo para conseguir uma alíquotazinha. Ninguém vai reclamar, puxa vida, é um dinheirinho, é uma coisinha de nada, você pode colocar mais ali, tá certo? Quer dizer, essa dinâmica é uma dinâmica que leva à autonomia, ela cria uma dinâmica nova dentro da universidade, e cria mesmo, e é independente do ambiente propriamente político onde a autonomia acontece. Tá certo? E, finalmente, eu só gostaria de lembrar o Justin mencionou esse autor, Bonacorsi, Andrea Bonacorsi, que eu acho que é um dos grandes estudiosos sobre as dinâmicas recentes das universidades e da própria ciência, como ela vem mudando a sua configuração, o seu modo de produção, o seu modo de organização para a produção do conhecimento. Ele chama atenção para uma questão que eu acho que a gente precisa discutir, e que foi uma questão que, no caso das universidades finlandesas, ela se resolveu rapidamente, justamente porque ela tinha esse condicionante externo importante, né, que forçava a convergência interna dos atores dentro da universidade. Quer dizer, você tinha menos resistência dentro da universidade. Mas o professor Bonacorsi, comparando o desempenho das universidades europeias com o desempenho das universidades americanas, e ele pegou as grandes universidades europeias e as grandes universidades americanas, ele chama a atenção para uma diferença crucial na experiência da universidade europeia com a universidade americana, que é a falta de flexibilidade no processo, no modelo de recrutamento de talentos para a carreira docente dentro das universidades europeias. E não é ele, tá certo? Aqui é esse outro professor, Chatog, que chama a atenção que esse é um fator extremamente importante para você dinamizar a produção do conhecimento e a excelência dentro da universidade. Ele tem um estudo extremamente interessante que ele mostra que a atração de um pesquisador altamente produtivo e muito bem inserido nas redes mundiais de produção de conhecimento aumenta a produtividade e a relevância da pesquisa de um departamento inteiro. E, portanto, essa capacidade de você conseguir identificar
perfis com essa potencialidade e trazer esse perfil para dentro da universidade brasileira, isso não existe nem na nossa universidade, nas universidades paulistas, nem nas universidades, muito menos nas universidades federais. Eu tive o prazer de trabalhar com o professor Couto e Silva, que é um físico foi um dos diretores de um grande laboratório na Universidade da Califórnia. Ele veio para o Brasil em 2007, 2008. Ele não conseguiu ser empregado em nenhuma universidade brasileira. Ele queria voltar para o Brasil, porque ele queria colaborar aqui, mas ele não conseguiu, porque a universidade brasileira não tem como incluir uma pessoa desse tipo. Como é que você vai? Qual é o emprego? Como é que você vai oferecer um emprego para um professor desse? Tá certo? Não, né? As universidades, né? Não, você quer entrar, você entra como professor doutor, porque você não vai entrar como professor. E, se você entrar como professor titular, o seu salário vai ser o salário básico do professor titular, né? Não é o salário do professor titular que fez a carreira e teve o tempo de serviço, né? Isso é uma fragilidade para nós, porque isso significa, para nós, um problema grave. Nós não conseguimos atrair pessoas que alavanquem algumas áreas do conhecimento que, para nós, são estratégicos. Bom, e com isso, eu encerro.